Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto na nossa exploração visual de hoje. O foco aqui é destrinchar uma aula fascinante de engenharia de software sobre algo que mudou absolutamente as regras do jogo, a containerização. Nosso grande objetivo é entender a fundo como a implantação de software moderno realmente funciona e por que essa tecnologia virou, sem exagero, a espinha dorsal de toda a internet que a gente usa hoje. O nosso roteiro hoje é super dinâmico. Vamos passar pelo problema de ambiente, entender o que são containers, comparar containers com máquinas virtuais, ver os prós e contras, dar um mergulho no ecossistema Docker e, para fechar, fazer uma introdução à nuvem. Número 1. O problema de ambiente. Ou, por que a desculpa "na minha máquina funciona" não cola mais. Quem nunca ouviu ou falou essa clássica frase? Mas na minha máquina funciona. Olha, isso representa, de longe, a maior e mais antiga frustração de quem desenvolve. É o pesadelo absoluto da configuração de ambiente. Imagina só, você programa tudo perfeitamente no seu computador local, mas quando o código vai para um servidor de testes ou de produção, tudo quebra. Versões de bibliotecas entram em conflito, dependências se perdem e o que funcionava na sua máquina vira um caos fora dela. Parte 2. O que são containers? A nossa caixa padronizada. Pensa na indústria global de transporte. Eles encontraram a eficiência máxima quando começaram a padronizar os contêineres de metal. Não importa se vai num navio, num trem ou num caminhão, a caixa é sempre a mesma. A engenharia de software pegou exatamente essa mesma lógica genial e aplicou às linhas de código. A ideia é ter previsibilidade logística total. Então, o grande pulo do gato aqui é que um container atua como esse empacotamento padronizado definitivo. Ele junta a aplicação, todas as bibliotecas que ela precisa e os arquivos complexos de configuração e tranca tudo isso dentro de uma caixa digital única. A garantia que a gente tem com isso é incrivelmente poderosa. Se o software rodar bem dentro daquela caixa, ele vai rodar em absolutamente qualquer servidor que consiga executar um container. O computador ou a infraestrutura que está embaixo simplesmente não importa mais. Seção 3. Containers versus VMs. Entendendo a grande mudança arquitetural. Agora vem aquele momento em que a ficha cai. Quando a gente coloca essas duas tecnologias lado a lado, a diferença principal está em como os sistemas operacionais são gerenciados ali debaixo do capô. Essa arquitetura visual mostra exatamente de onde vem o gigantesco ganho de desempenho que os containers trazem. Diferente das máquinas virtuais clássicas, as VMs, que virtualizam o hardware físico inteiro e exigem um sistema operacional completo, gigante e super pesado rodando para cada aplicação, os containers são muito mais inteligentes e enxutos. Eles simplesmente compartilham o kernel do sistema operacional da máquina hospedeira, do host. E o que a gente ganha com isso? Eles ligam muito mais rápido, são extremamente ágeis no dia a dia e consomem só uma pequena fração da memória e do processamento que uma VM consumiria. 4. Vantagens e limitações. Vamos ter uma visão equilibrada da coisa. As vantagens para o nosso fluxo de trabalho são, sem dúvida, colossais. A principal delas é a consistência. Finalmente, a gente tem um ambiente de desenvolvimento no nosso notebook que é rigorosamente idêntico ao ambiente real de produção. Junta isso a uma portabilidade extrema, processos isolados de forma segura e uma integração que parece mágica com as esteiras de automação de CI/CD. É produtividade pura. Mas calma lá, a gente precisa olhar para a realidade prática. Como os containers dependem do kernel do host para economizar recursos, rola uma exigência forte de compatibilidade. Na imensa maioria das aplicações corporativas reais, isso cria uma amarração muito forte com o Linux. Sistemas diferentes muitas vezes ficam de fora dessa festa nativa otimizada. E tem outros desafios práticos. Os containers são efêmeros, ou seja, eles nascem para morrer rápido e não guardam dados permanentes por padrão. Isso significa que a gente precisa usar soluções externas, como bancos de dados, como serviço ou volumes fixos. Além disso, existe a complexidade de segurança de rede e o famoso efeito do vizinho barulhento, que é quando aplicações que dividem o mesmo host acabam sugando os recursos uma das outras, criando um gargalo enorme no servidor. 5. O ecossistema Docker. As ferramentas que fazem tudo isso acontecer. A famosa baleia azul do Docker é o pilar absoluto desse movimento. Ela é a principal plataforma de código aberto que o mercado usa para construir, empacotar e executar toda essa frota virtual de aplicações. Se fala de container, se fala de Docker. Na prática, funciona como uma linha de montagem. A gente escreve um arquivo de texto simples chamado Dockerfile.
que tem a receita da aplicação. Essa receita cria as imagens, que são moldes estáticos. Aí, o gerenciador, que é o Docker Daemon, pega esses moldes e roda como containers vivos. E tudo isso fica guardado num grande catálogo na nuvem, como o Docker Hub. O detalhe mais fascinante dessa tela é a OCI, a Open Container Initiative. Saber que isso existe é incrível porque prova que os containers não são reféns de uma única empresa gigante. É um esforço global, padronizado e focado em fazer os sistemas do mundo todo conversarem entre si. E graças a esses padrões abertos da OCI, motores de execução super profundos como o container conseguem brilhar. Ele é aquele motor invisível, super robusto e estável, que roda nos bastidores das arquiteturas mais pesadas da internet atual. Esse ecossistema todo não para de crescer. E hoje a gente tem alternativas poderosíssimas como o Podman. O fato de grandes empresas adotarem essas ferramentas diferentes mostra o quanto essa tecnologia amadureceu e se tornou flexível. Bom, e como é que a gente organiza, configura e automatiza todo esse caos dinâmico de ponta a ponta? É aí que entra um formato de texto muito específico e adorado pelas equipes de engenharia. A grande estrela aqui é o YAML. Ele usa pares muito simples de chase e valor, organizando tudo através de indentação, ou seja, de espaços em branco. O resultado? Um código super legível para nós, seres humanos. É a peça essencial para descrever e aplicar o conceito de infraestrutura como código nas automações modernas. 6. Introdução à nuvem. O próximo passo dessa evolução. Com tudo empacotado de forma tão perfeita e isolada nos containers, surge uma pergunta natural e provocativa. Se a equipe foca 100% no código, nas aplicações e nos dados, quem é que cuida daquela infraestrutura que sobrou? O que acontece com os servidores físicos e cabos? É exatamente aqui que a gente alcança um incrível desenvolvimento agnóstico, abrindo as portas para os modelos de computação em nuvem. Como a infraestrutura física virou uma abstração, você escolhe exatamente o nível de serviço que precisa. Pode ir desde o acesso direto ao hardware pesado com o bare metal, passando por infraestrutura como serviço, o IaaS, ou ir direto para o CaaS para orquestrar seus containers. E vai além. Dá para usar a plataforma como serviço, PaaS, contratar um software como serviço pronto, o SaaS, ou rodar arquiteturas sem nem ter servidores ligados o tempo todo, usando funções de APIs puras com FaaS e APIs as a Service. É um cardápio gigantesco, mas tem um detalhe. Com toda essa mágica operando invisivelmente, a gente só consegue saber o que está acontecendo se usar práticas rigorosas de logging e monitoramento contínuo. A infraestrutura invisível é o novo padrão e o controle agora é todo por telemetria. Fica a reflexão. Se hoje a gente não se importa mais com a máquina onde o código roda, qual será o próximo limite de abstração que a nuvem vai quebrar? É um assunto empolgante demais para se pensar. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.